Boa noite. Olá, boa noite. Ministério Público tem nova suspeita contra a deputada federal Cristiane Brasil, do PTB. A filha de Roberto Jefferson é acusada agora de ingerência no Ministério da Cultura. Justiça Federal converte a prisão preventiva de presidente da GE da América Latina. Acusada de fraudes na saúde do Rio, acusado de fraudes na saúde do Rio, Dauro Speranzini vai continuar na cadeia por tempo indeterminado. Com baixa popularidade, Temer diz não querer aplausos fáceis. E na Copa da Rússia, o hexa da seleção fica para 2022. Brasil joga bem, mas perde para a Bélgica nas quartas de final. E você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Hoje, Carmen Monarca traz a tradição da música lírica para o palco do Todo Seu. Eu também bato um papo interessantíssimo com o historiador Marcelo Lambert sobre profecias. Você sabe de onde surgiram essas crenças? Então fica comigo, vem descobrir. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Tô aqui te esperando, claro. Vem. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasil Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. O novo FIES está melhor e agora atende mais pessoas. É financiamento de curso superior a juros zero para quem mais precisa, ou a juros muito baixos para quem tem renda familiar até 5 salários mínimos. E o FIES agora financia no mínimo 50% do valor do curso. É sua grande oportunidade para ingressar em um curso superior. As inscrições para o segundo semestre vão de 16 a 22 de julho. Acesse o site fies.mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. O Mundial pega fogo com as quartas de final e você confere todas as emoções no Mesa Redonda. E ainda, o confronto contra a Bélgica. Acompanhe lance a lance esse jogaço que agitou o coração dos brasileiros. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Sem assassinatos cometidos no ano passado, dentro e fora de presídios em 13 estados brasileiros, foram ordenados pela cúpula da facção criminosa Primeiro Comando da capital. As informações são da Operação Echelon. O jornal O Estado de São Paulo teve acesso à denúncia do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo. Segundo a reportagem, interceptações telefônicas e cartas apreendidas mostram que, além dos assassinatos, também foram ordenados ataques contra policiais e agentes prisionais em 5 estados. Tudo planejado a partir da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. De acordo com a denúncia, depois da prisão de Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola, em dezembro de 2016,
uma cúpula interina passou a mandar no dia a dia da facção e os integrantes dessa cúpula são os principais acusados na denúncia. São eles Cláudio Bárbara da Silva, Célio Marcelo da Silva, José de Arimateia, Cristiano Dias, Reginaldo do Nascimento, Almir Rodrigues e Rogério Araújo. Ao todo, 75 pessoas foram denunciadas por associação criminosa e são investigadas na operação que foi deflagrada no mês passado pelo Ministério Público e os setores de inteligência da Secretaria da Administração Penitenciária e da Polícia Civil. A investigação contou com cartas escritas por detentos da penitenciária de Presidente Venceslau, que tinham sido jogadas pelos presos no esgoto, mas que foram recuperadas em redes montadas por agentes. A estimativa é que a facção tem hoje 20.400 integrantes, 10.000 só em São Paulo. Segundo a investigação, o PCC também mantém um RH do crime. Os responsáveis pelo setor cuidam de registros de integrantes da facção, atualizados com dados como a matrícula no sistema prisional e quem foi o padrinho, ou seja, quem apresentou o criminoso para o PCC. Os líderes também estariam cobrando mais esforço para a expansão das atividades em unidades femininas. Em outra mensagem, um integrante da cúpula pede o envio de pessoas para um curso de explosivos para a confecção de bombas que seriam usadas em futuros atentados. Os bandidos deveriam estar prontos para quando o comando desse a ordem para agir. Juiz Marcelo Bretas converte prisão temporária de presidente da GE para a América Latina em preventiva. Agora ele seguirá na cadeia por tempo indeterminado. Dáurio Speranzini Júnior estava preso desde quarta-feira. Ele foi detido num desdobramento da Operação Fatura Exposta. O executivo é investigado por suposta formação de cartel de fornecedores de equipamentos médico-hospitalares que teria atuado no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Rio entre 1996 a 2017. O esquema de corrupção no INTO movimentou R$1,5 bilhão de reais em 12 anos. De acordo com os investigadores, a prisão preventiva foi pedida porque a polícia recolheu grande número de materiais na casa dele, incluindo um dossiê contra um denunciante de seus crimes. Em depoimento à PF, Dáurio Speranzini Júnior afirmou que havia direcionamento nas licitações na pasta da Saúde do Rio e confirmou a existência de um esquema durante o período dele na Philips. No entanto, não assumiu que tenha participado das irregularidades. A Philips diz que está cooperando com as autoridades. A GE afirma que a acusação contra o executivo é da época em que ele trabalhava em outra empresa. O Ministério Público Federal investiga a ingerência da deputada federal Cristiane Brasil, do PTB, no Ministério da Cultura. Segundo os procuradores, o elo da deputada na pasta da Cultura seria Júlio de Souza Bernardes. Conhecido como Canelinha, ele foi preso ontem após a terceira fase da Operação Registro Espúrio, que investiga a corrupção no Ministério do Trabalho. Até ontem, ele era o chefe de gabinete do então ministro Elton Iomura. Antes de assumir a função, era representante do Ministério da Cultura no Rio de Janeiro, por indicação de Cristiane Brasil. Em seu lugar, na representação do MINC na capital fluminense, ficou outro indicado por Cristiane, que é filha de Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB. Ela e o pai também são investigados na Registro Espúrio. Ontem, o ministro Edson Fachin determinou o afastamento de Iomura do comando da pasta. Após a operação da Polícia Federal, ele pediu demissão do cargo e o governo logo se apressou para colocar um substituto. É Eliseu Padilha, do MDB. Ele é um dos auxiliares mais próximos de Temer. Padilha vai acumular os dois cargos até que o presidente defina um novo nome para a pasta. Para a Polícia Federal, Elton Iomura era um testa de ferro da deputada Cristiane Brasil e de Roberto Jefferson. Em depoimento à PF ontem, Iomura ficou em silêncio. Todos os políticos negam as acusações. O atual ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, disse repudiar a insinuação de que há ingerência de Cristiane Brasil na pasta. Em cerimônia, Temer diz não querer aplausos fáceis.
A declaração do presidente foi durante cerimônia em que assinou medida provisória que altera marco regulatório do saneamento básico. Nós não queremos, na verdade, nunca quisemos, soluções paliativas, que na verdade geram aplausos fáceis. Você pratica um ato, um paliativo hoje, ganha o aplauso amanhã e o desprezo depois de amanhã. O nosso governo não age dessa maneira. Segundo os institutos de pesquisas, a reprovação de Temer é alta. O último Ibope registrou que o governo dele tem apenas 4% de aprovação, enquanto 79% consideram a administração do MDBista ruim ou péssima. Domingo, às 11 da noite, o programa Hora do Voto recebe o senador Álvaro Dias, pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. O programa é ancorado por Maria Lídia Flandoli, com participação do comentarista de política José Neumann e Pinto. O Itamaraty divulgou hoje uma nota sobre a condenação unânime do Brasil pela morte do jornalista Vladimir Herzog. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos foi justa e inquestionável. O Brasil foi condenado a fazer uma série de sanções e tomar medidas de reparação, como a investigação detalhada da detenção de Herzog, além de identificar e sancionar os responsáveis por sua tortura e morte. Questionada pela nossa produção, a assessoria do Itamaraty não respondeu se irá retomar a investigação. A Corte diz ainda que o Itamaraty deve encaminhar em um ano um relatório informando as providências adotadas pelo governo brasileiro. Em 1975, Herzog teve o suicídio forjado nas dependências do DOI-CODE. Para a Corte, o que aconteceu com o jornalista deve ser considerado crime contra a humanidade. Na época, Vladimir Herzog era diretor de jornalismo da TV Cultura. Ele foi morto após se apresentar espontaneamente para prestar esclarecimentos sobre sua ligação com o Partido Comunista Brasileiro. A versão divulgada pelo regime militar é a de que o jornalista teria se enforcado com um cinto. Um mergulhador da equipe de resgate na Tailândia morreu afogado hoje na caverna inundada em que estão presos 11 adolescentes e um adulto. Saman Kunan, de 38 anos, ex-integrante do grupo de elite da Marinha, ficou sem oxigênio quando voltava de uma expedição que levou suprimentos aos meninos. A morte do militar mostra que os riscos do resgate pela área alagada são enormes. Alguns dos jovens não sabem sequer nadar e todos precisam aprender noções básicas de mergulho rapidamente. Segundo mergulhadores que tiveram contato com as vítimas, o treinador e 2 adolescentes estão exaustos demais para participar dos treinamentos. Um mergulhador experiente leva mais de 5 horas para ir da câmara onde estão as vítimas até a saída. A chuva forte prevista para os próximos 3 dias pode elevar o nível da água que inunda a caverna. 20 bombas trabalham 24 horas por dia para diminuir o volume d'água. Outra ameaça para o grupo, que está preso há 13 dias, é a pequena quantidade de oxigênio que ainda resta na câmara em que estão as vítimas. E no Japão foram enforcados 7 membros de uma seita responsável pelo atentado com gás sarin no metrô de Tóquio há 23 anos. Em 20 de março de 1995, integrantes de um grupo religioso radical espalharam gás sarin pelos vagões do metrô de Tóquio, matando 13 pessoas. Mais de 6 mil ficaram feridas no atentado, considerado o pior ataque já ocorrido no Japão. 190 membros da seita condenados pelo atentado estão presos. Um funcionário do governo do primeiro-ministro Shinzo Abe afirmou que vão ser adotadas medidas de segurança especiais para evitar uma revolta de seguidores da seita. E agora vamos falar de Copa do Mundo. O Brasil não conseguiu avançar à semifinal. A seleção brasileira foi eliminada pela Bélgica na Arena Kazan por 2-1. Pois é, o sonho da conquista do Hexa chegou ao fim hoje. Perdeu, apesar de ter lutado por um empate que levaria o jogo para a prorrogação. Os brasileiros agora voltam para casa, enquanto os belgas encaram os também vitoriosos franceses na semifinal. Brasil e Bélgica jogaram em Kazan.
E os belgas abriram o placar aos 12 minutos de jogo com Fernandinho marcando contra após cobrança de escanteio. Lance de extrema infelicidade do volante brasileiro. Aos 30, Lukaku puxou o contra-ataque desde o campo de defesa. Avançou livre e tocou para Kevin De Bruyne bater cruzado e ampliar o placar. Belo gol. O Brasil conseguiu descontar aos 30 da segunda etapa. Coutinho levantou na medida para Renato Augusto, livre de marcação, cabecear no canto, sem chances para Courtois. Mas a reação brasileira parou por aí. Bélgica classificada para a semifinal 2, Brasil eliminado 1. Mais cedo, a França bateu o Uruguai por 2-0 e se classificou para a próxima fase do Mundial. Os gols foram de Varane e Griezmann, em uma falha do goleiro Muslera. Sem Cavani, o Uruguai não foi o mesmo de outras partidas. Vamos aos gols da vitória francesa. Franceses e uruguaios jogaram em Nizhny Novgorod. No primeiro tempo, pela França, Mbappé perdeu boa chance depois do passe de Giroud, mas foi depois deste passe de Griezmann que Varane marcou de cabeça o primeiro gol da França. Depois, quase que o Uruguai empatou 2 vezes no mesmo lance. Primeiro a defesa de Lloris, depois o chute para fora. Na segunda etapa, o goleiro uruguaio Muslera falhou feio no chute de Griezmann, um frango. Uruguai 0, França classificada 2. E aqui em São Paulo, os uruguaios assistiram a esse jogo aí em um animado, pelo menos no início, restaurante da Vila Mariana. Bem, pelo menos a torcida fez sua parte, apoiou a equipe celeste do início ao fim, mas o sonho de erguer a taça virou pesadelo. A placa em espanhol anuncia: hoje todo mundo aqui é celeste, o apelido da bicampeã do mundo. E falar em Uruguai e não falar em um bom churrasco é quase um pecado. E aqui tem churrasqueiro legítimo. O churrasco uruguaio é feito a lenha, né? O 90% é feito a lenha. Então aí a fumaça já faz toda a diferença. Traz sabor para a carne. Traz sabor para a carne, aí muda muito. O chimarrão é outro companheiro inseparável, assim como a cerveja portenha. Sem o craque Cavani em campo, restou o autógrafo dele na camisa decorativa do salão. E, claro, uma bela referência a outra estrela da equipe, o atacante Luis Soares. Ideias do proprietário do restaurante na Vila Mariana, Rodrigo, uruguaio, que se casou com uma brasileira e fincou território em São Paulo. Outros jogos do Uruguai, começamos abrindo reservas, lotou, o pessoal ficou também do lado de fora assistindo. Que nem coração demais, sempre entra mais uma. Embora a casa albergue 50 pessoas sentadas, mas sempre tem muito mais. Muito mais que 50? Muito mais, na verdade 3,5 milhões, né? O local também virou o cantinho preferido de brasileiros com um coração dividido, como esses dois amigos. O Uruguai, há uns bons anos, já é um time bem aguerrido, né? É um time que, por mais que não tenha tantas estrelas, tem aí os dois no ataque, na defesa, é um time que sempre chega, né? Nós somos São Paulinos, essa coisa do Diego Lugano, tudo, e é a nossa segunda seleção na América do Sul, com certeza. Vitória do Uruguai hoje. O gol da França, ainda no primeiro tempo, deu uma quebrada na empolgação. Só que durante o intervalo, o pessoal não perdia a esperança de empatar. É agora ou nunca, né? É agora, tem que ir com tudo. No segundo tempo, veio a decepção com o segundo gol francês, um vacilo do goleiro Muslera. Final, 2-0 França. Apesar de não ter sido cabeça de chave desta Copa, o Uruguai sempre despontou como um grande time, por muitas vezes considerado um dos favoritos ao título. Competência comprovada na primeira fase, com 3 vitórias e primeiro lugar do grupo, além de ter eliminado Portugal. Mas agora, o sonho da Celeste vai ter que esperar mais 4 anos. Espera da qual eles não reclamam, pelo contrário, seguirão apoiando e fazendo barulho. O Uruguai não estava preparado hoje, não estava muito bem, faltava Cavani, não? Logicamente, mas nós estamos felizes, não? Porque chegamos até quartas, não? Para um país pequeno como o nosso, não? Chegar até este nível é bom.
E amanhã acontecem os últimos jogos das quartas de final. Suécia e Inglaterra fazem o primeiro jogo do dia, às 11 da manhã. Acompanhe os últimos detalhes da preparação para o confronto. Depois de mandar a Suíça para casa mais cedo, a Suécia volta as atenções para o duelo com a Inglaterra. Jogo que acontecerá neste sábado, 11 da manhã, em Samara. O meia Albin Ekdal, que sofreu um entorse no pé direito na partida contra os suíços, passou por tratamento e está à disposição. Ou seja, força máxima nas mãos do técnico Jan Andersson, que demonstrou estar bem ciente do que o espera no jogo. Estamos bem preparados para fazer um bom jogo. E aí nós vamos ver. Essa é a extensão do nosso foco e não vou além disso. Como Andreas disse, é pensar um jogo de cada vez. De olho na semifinal, a Inglaterra precisará melhorar o retrospecto dos últimos confrontos, já que nos últimos 8 encontros entre as equipes em grandes competições, a Suécia perdeu apenas um. E para isso, confiança não faltará, principalmente depois da dura vitória sobre a Colômbia nos pênaltis. Outro trunfo inglês é a boa fase de Harry Kane, artilheiro isolado da Copa com 6 gols. Apesar da pressão pelos acontecimentos do passado, o técnico Gareth Southgate quer deixar isso de lado para manter o pensamento no momento atual. Queremos continuar fazendo essa história. Desde 90 não chegamos a uma semifinal de Copa do Mundo. Então nós temos muita ambição. À tarde é a vez de Rússia e Croácia brigarem por uma vaga. Os anfitriões e os croatas duelam às 3 da tarde deste sábado em Sochi. Os vencedores do dia se enfrentam na terça-feira na semifinal. Acompanhe os últimos acertos para o confronto de amanhã. Para Davor Šuker, artilheiro da Copa de 98, e outros jogadores daquele time que levou a Croácia ao 3º lugar na Copa da França, essa geração de hoje é infinitamente melhor do que a deles. A seleção croata está a uma vitória de pelo menos igualar a melhor campanha do país em mundiais. Protagonistas como Modric e Rakitic dividem a responsabilidade com coadjuvantes de peso. Um deles, o zagueiro Lovren, destaque do Liverpool na última temporada. Nós respeitamos muito a geração de 98. Em 20 anos, nenhuma equipe conseguiu superá-los. Por outro lado, o nosso time é muito bom e temos a chance de fazer mais do que eles. Vamos precisar trabalhar duro e também de um pouco de sorte. Depois de eliminar a toda poderosa Espanha nas oitavas, a Rússia chega a essa fase da Copa com uma moral que até então não tinha. Não é nenhuma mentira dizer que o fator casa vem fazendo a diferença para a seleção russa. A tática do saber sofrer é estilo de jogo dessa equipe que conta com um jogador que abriu mão de atuar pelo Brasil para defender as cores da Rússia. Sou muito feliz aqui na Rússia. Estou muito feliz por tudo que tem acontecido. Fizemos um grande período de treinamento. Então nós merecemos estar onde estamos e vamos continuar batalhando para isso. Só uma correção, quem ganhar o jogo amanhã joga a semifinal na quarta-feira e não na terça-feira, como dissemos anteriormente. Agora, a economia. A inflação acelerou e ficou em 1,26% em junho, puxada pela greve dos caminhoneiros. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, é a maior taxa para o mês de junho desde 1995. O grupo Alimentação e Bebidas foi o que mais influenciou o resultado mensal. No acumulado do semestre, o índice ficou em 2,6%, mais que o dobro registrado em igual período do ano passado. O acumulado nos últimos 12 meses subiu para 4,39%, maior que o registrado no mesmo período do ano passado. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A inflação oficial de maio foi aquilo que a gente imaginava, ruim. Em um mês, os preços na média subiram quase 1,3%. É um salto gigante. No último ano inteiro, a inflação tinha sido de 2,9%. Ou seja, apenas em maio, os preços subiram em média quase o que tinham subido nos últimos 12 meses. A gente sabe o motivo e já comentou aqui no Jornal da Gazeta. Isso é efeito do paradão caminhoneiro, aquela desordem que tantos prejuízos causou ao país. Mas, pelo menos na inflação, os danos vão passar rápido. As maiores altas de preços ocorreram simplesmente porque começou a faltar produto e, assim, os preços sobem. É batata. Sim, a batata apenas subiu mais de 20%. As maiores altas do mês aconteceram em produtos que encareceram em maio e que agora voltam ao normal, como alimentos e gasolina. Claro que houve outros motivos para a alta. Preços que vêm subindo faz muito tempo.
plano de saúde, energia elétrica e escola. Mas esses aumentos vão passar também no resto do ano. No fim das contas, a inflação no final do ano não deve ser tão diferente do que era previsto antes do paradão caminhoneiro. Antes do tumulto de maio, se previa inflação em 3,5% em 2018. Agora, a estimativa é de mais ou menos 4%. O maior prejuízo não vai ficar nos preços, mas no crescimento da economia. Hoje, economistas de bancos como Itaú e Safra reduziram suas estimativas de crescimento para 1,5% ou menos. Estamos chegando perto do mesmo crescimento de 2017, ou seja, quase nada, 1%. Vamos repetir, o paradão caminhoneiro e o apoio político que recebeu foram um desastre. Boa noite. E a produção de veículos no Brasil subiu 13,6% no primeiro semestre do ano, na comparação com o mesmo período de 2017. Segundo a Anfávia, as fábricas instaladas no país montaram um total de 1.430.000 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, de janeiro a junho. No mês passado, a produção de veículos aumentou 20,7% em relação a maio, quando as montadoras suspenderam as atividades devido à paralisação dos caminhoneiros. A China acusa os Estados Unidos de fazerem uma guerra comercial que pode pôr fogo no mundo. Os dois países puseram hoje em prática as taxações de 34 bilhões de dólares em importações de automóveis e produtos agrícolas, entre outros itens. O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, afirmou que ninguém vai sair ganhando com uma guerra comercial e espera que os americanos voltem à negociação para rediscutir as novas tarifas. Horas antes do início da aplicação das novas taxas, o presidente Trump disse que os Estados Unidos podem bloquear até 500 bilhões de dólares em produtos chineses, o que equivale ao total das importações americanas da China no ano passado. Os chineses já apresentaram uma nova ação contra os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio, pela imposição de taxas exageradas de importação. Mais uma tragédia na Tailândia. 27 pessoas morreram e 29 estão desaparecidas no naufrágio de um barco de turistas no país. O barco levava 105 pessoas, 93 turistas chineses e 12 tripulantes quando afundou a 7 quilômetros da costa da ilha de Phuket. A Marinha da Tailândia anunciou que muitos corpos haviam sido encontrados dentro do barco, que estava devidamente registrado e com a lotação correta no momento do acidente. A Tailândia está no meio da temporada de monções, que começa em maio e vai até outubro. As monções provocam fortes ventos e tempestades imprevisíveis em áreas costeiras. Aqui no Brasil, para quem quer sol e calor neste fim de semana, a notícia é boa. O tempo não muda até domingo. Agora faz 18 graus aqui na região da Paulista, mas parece que no feriado, segunda-feira, vem frente fria. É isso mesmo, Luciana? Gabriel, em pleno feriado, mudança brusca no tempo da capital graças à chegada de uma frente fria. Mas até domingo teremos sol, calor e ar bastante seco, com máxima de 27 graus. Porém, na segunda, com a chegada da frente fria e a entrada do ar polar, a temperatura cai bastante e o céu fica nublado e finalmente pode chover por aqui. Para você ter uma ideia, na segunda, mínima de apenas 13 e a máxima não deve passar dos 18 graus. E eu encerro por aqui, lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site da TV Gazeta. Ótimo fim de semana para vocês. Boa noite, Gabriel. Até segunda. Tchau, Luciana. Até segunda. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite, um ótimo final de semana e assista agora o programa Todo Seu com Rony Fon. Até segunda. Neste domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, confira a entrevista com Álvaro Dias, pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. Assista agora, Todo Seu.